Bom dia, pessoal. Bom, hoje a gente vai falar de um assunto novo, mas antes eu gostaria de fixar alguns conceitos sobre o modelo atômico que a gente vai usar a partir de agora, que é o modelo atômico Rutherford-Bohr, né? Que é este daqui que vocês estão vendo na tela. Bom, o que é importante que a gente memorize e não se esqueça? São conceitos que a gente vai usar aí ao longo do estudo da química muito. Ó, núcleo do átomo ele é formado por partículas positivas e partículas neutras. Partículas positivas se chamam prótons, partículas neutras, nêutrons. Bem simples, né? Ao redor do núcleo aqui eu tenho a eletrosfera. Na eletrosfera giram os elétrons ao redor do núcleo e os elétrons são partículas com carga negativa, certo? Quanto mais próximo do núcleo está o elétron, mais atraído pelo núcleo ele é, ou seja, mais forte é a força que o núcleo exerce sobre esse elétron. Quanto mais distante, menos atraído pelo núcleo ele é, ou seja, o núcleo exerce uma força menor nos elétrons que estão mais distantes dele, tá bom? Vou memorizar isso daí, e agora a gente vai falar um pouco sobre os isótopos, isóbaros e isótonos. Provavelmente vocês ouviram falar desses assuntos, mas hoje a gente fixa esses conteúdos para dar continuidade ao estudo aí que a gente vai fazer sobre os elétrons, um pouquinho mais para frente, mas vamos lá. Bom, os isótopos, o que eles têm em comum para serem chamados todos de isótopos? Eles vão apresentar uma mesma quantidade de prótons, mas eles possuem diferentes quantidades de nêutrons. Então, um exemplo disso, olha, são os carbonos. Aqui embaixo eu estou representando o número de massa, tá? Que é o A, lembra disso? Então, o A, lembra que a massa é a soma do número atômico, que é equivalente ao número de prótons, mais o número de nêutrons. Então, eu tenho essas três versões do carbono. O carbono 12 com massa 12, o carbono com massa 13 e o carbono com massa 14. Essa diferença aqui se dá por conta da diferente quantidade de número de nêutrons. Então, eles têm a mesma quantidade de prótons, o mesmo número atômico, porém, a massa é diferente porque eles têm diferentes números de nêutrons lá no núcleo, tá? O carbono mais comum de se encontrar é o carbono 12, né? Que é esse de massa 12. E esses dois, o 13 e o 14, eles existem em uma proporção menor na natureza, tá? Já ouviram falar de datação com carbono 14? Quando eles pegam aquelas peças antigas para tentar criar uma previsão de quanto tempo ela existe, eles utilizam o carbono 14, que é esse daqui, certo? Então, isótopos, olha, uma forma de lembrar é através desse P aqui, ó. Isótopos têm o mesmo número de prótons, mas tem diferentes números de nêutrons e, consequentemente, diferente número de massa atômica, certo? Depois, os isóbaros. Os isóbaros, eles vão ter mesmo número de massa, porém, são elementos diferentes, apesar de terem o mesmo número de massa. São elementos diferentes. Se são elementos diferentes, o número atômico é diferente. Então, um exemplo é o argônio, que é esse daqui, Ar, e o cálcio, que é o Ca. Ó, o número de massa deles é 40, de ambos, porém são elementos diferentes, eles apresentam um número atômico diferente. O do argônio é o 18 e do cálcio é 20, certo? Depois, os isótonos. Olha, o isótono também é fácil de memorizar, porque eles vão ter o mesmo número de nêutrons, aqui pelo N, né? Isótonos, nêutrons, mas eles se diferem pelo número atômico e número de massa. Então, um exemplo, a gente tem o magnésio.
O número de massa, que é o A dele, é 26. E o número de prótons, ou o número atômico, é 12. Então, se eu fizer 26 menos 12, lembrando daquela formulinha, né? A igual a Z mais N, eu tenho que N é 14. O silício, ele vai ter 28 como número de massa e 14 como número atômico. 28 menos 14 dá 14. Então, quer dizer, eles têm o mesmo número de nêutrons. Nessa situação, eles são isótonos. Então, o magnésio é isótono do silício ou o silício é isótono do magnésio. Tá bom, pessoal? Então, hoje era isso. Nos falamos, então, na aula ao vivo e também podem me mandar e-mails sempre que surgir dúvidas. Tá bom, pessoal? Tchau, tchau, até mais.